A pessoa pode estar, por exemplo, o exemplo do voluntariado, né? Voluntariado. Ela pode estar bem adaptada às funções que ela está exercendo, porque às vezes ela tem até um lastro de experiência, né? Sei lá, uma pessoa comunicativa, tem boa iniciativa, tem ampla experiência profissional, então ela vai nadar de braçada em termos de funções administrativas e tal do voluntariado. Mas às vezes ela está acomodada no sentido da ausência de reciclagens, por exemplo, de recim, ou de aprofundamento da consciencialidade dela. Em relação à adaptação, eu estava pensando assim, que a consciência, em termos dessa dimensão aqui, a gente tem que estar se adaptando a tudo o tempo todo. O tempo todo. Porque nós somos, né, de uma outra dimensão, um outro contexto, uma natureza evolutiva, então a gente tem que estar se adaptando. Então a gente se adapta à dimensão intrafísica, mas também a gente busca o tempo todo adaptar a dimensão intrafísica à evolução da consciência. Então aí entra, quando a gente, por exemplo, lança um neologismo, uma técnica, uma coisa, a gente está tentando adaptar o conhecimento e tal à nossa realidade. Eu tenho uma visão de adaptação que ela junta, aí é um sinergismo, né, um antagonismo, que é o aproveitamento mais o inconformismo. Então vou dar um exemplo, tá? Então, por exemplo, a consciência ela nasceu numa época, num zeitgeist de guerra, de muito belicismo. A consciência ela vai ter que se adaptar com sim, ela vai ter que se adaptar de alguma forma àquilo ali, senão ela vai sofrer muito. Ela tem que se adaptar, ela tem que andar conforme as coisas estão, o fluxo das coisas. Só que então o que vai acontecer? Ela vai aproveitar aquele momento evolutivo de alguma forma, evolutivamente para ela, tirando aprendizados, reciclagens, fazendo assistência, só que da mesma forma ela não vai ser conformista ou submissa àquele holopensene. Isso aí. Então é uma coisa dinâmica. Então a adaptabilidade eu acho que eu vejo assim. Então vamos supor, eu estou adaptado a Cognópolis. Ok, eu estou aproveitando tudo de bom que a Cognópolis tem. Mas não está se conformando. Mas ao mesmo tempo eu não posso ficar aqui conformista, está tudo bom, tudo ótimo, que aqui ele mesmo fala que tem a ver com a própria dogmática, né? Não sei se vocês viram, aqui ó, acomodação, primeira anti-Verpon, lá no... Sim. Então tem essa relação. Só para complementar a fala do pessoal aí em relação aos colegas e tal, a gente também tem o outro lado da moeda, que é o julgamento, às vezes, baseado em aparências, né? Então, fulano tá parado, fulano não está adaptado. Isso, às vezes, também a gente tem que averiguar se isso é real ou se não é apenas um achismo, uma coisa, às vezes, até de estereótipo. E, às vezes, você nem convive tanto com a pessoa para fazer aquele julgamento. Então, é importante, eu acho... A questão é mais intraconsciencial. Exatamente. Né? Do livro, a própria adaptação ao conhecimento. A partir do momento que a gente está numa ciência, a gente tem que estar se adaptando o tempo todo aos fatos que conduzem à pesquisa. Então, a gente não está mais em outras épocas da dogmática, de ficar, né, devaneando e tal. Então, é até paradoxal, eu estava falando aqui. Em ciência, você tem que estar se adaptando ao conhecimento. Ao mesmo tempo, quando você publica o livro, ele fica ali. Né? E aí a gente não pode se acomodar àquilo ali. Isso aí.